Amém. Amém. O drama das Escrituras. Esse é o título do livro. Tá gravando. Acho que tá gravando ali também, tá? Mas não tem problema. Pode deixar aqui o áudio e o vídeo, ficar duas opções aí. O drama das Escrituras. Esse é o tema da aula. Esse é o tema do curso. Vou pegar até aqui o livro novamente. E fazendo uma breve introdução, gente, se você quer entender um pouco da história desse livro, um dos autores, o Michael Gorin, ele é provavelmente um dos maiores missiólogos dos nossos dias, ou seja, um teólogo que estuda a área de missão da igreja. Então, na área da academia, se você falar o nome dele dentro do círculo acadêmico da teologia, todo mundo vai olhar e vai dizer, olha, esse cara, ele sabe do que ele está falando. E aí ele foi chamado para dar uma aula em uma das universidades e seminários que ele dá aula lá nos Estados Unidos sobre teologia bíblica, que é nada mais um estudo de uma cadeira em que você se aprofunda na Bíblia e na Bíblia como um livro como um todo, um livro que tem toda uma coesão interna. E resumindo a história, ele disse, olha, eu sou missiólogo, eu preciso de alguém que tenha uma formação específica em teologia bíblica para eu poder dar essa cadeira melhor. E aí ele chamou esse Craig Bartholomew, um outro acadêmico, um outro homem muito preparado, e disse, olha, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu quero que a gente possa construir algo junto. E eles se propuseram a criar uma ementa para aquela cadeira, e essa ementa acabou virando um livro. E assim, é um livro que, na verdade, a aula era para uma introdução à teologia bíblica. Então, nesse sentido, a gente tem um panorama da Bíblia e, ao mesmo tempo, é algo introdutório, não é algo necessariamente para as pessoas que estão no curso de teologia avançado. É para quem está começando exatamente a dizer, poxa, eu queria mais, eu queria poder entender mais, eu queria poder mergulhar mais. Eu já li a Bíblia até várias vezes, ou de repente eu ainda nunca li. Vão ter pessoas de todos os tipos aqui. Mas o fato é que eu ainda me acho necessitado de aprender mais. Eu ainda quero poder ter uma visão mais panorâmica do que as escrituras são. Então esse curso, eu creio, como vocês já devem ter visto os vídeos, né, que a gente divulgou, ele vai servir, e a nossa oração é que ele sirva a esse propósito, ele sirva a esse fim. Então, se você quiser comprar, como a Luciana falou, você fica à vontade e você pode estar acompanhando os capítulos que a gente vai ministrar também antes mesmo da gente ter a aula, e você pode chegar aqui e trocar ideias com a gente, né? Desde já, esse espaço é um espaço que a gente quer que você possa ter uma dúvida, levanta a mão. Se não der para falar naquele momento, daqui a pouco a gente fala, mas não deixe de compartilhar se você tiver algo, se você tiver algo de repente que você acha que pode acrescentar, você é bem-vindo aqui nesse momento, tá bom? Então, eu queria começar trazendo uma imagem aqui para vocês e fazendo uma pergunta. Alguém tem alguma ideia do que está acontecendo aí? Eu queria que vocês me trouxessem, com base no que vocês estão vendo, o que vocês imaginam que está acontecendo aí nessa cena. Quando você olha, quem tem imaginação fértil aí, o que é que passa na sua cabeça? Eu quero sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, tá? Quero que você me ajude nesse momento. Quem pode ajudar? Pode ser chute, gente. Vai chutando aí. O que é que está acontecendo? A raposa está contando segredo? O corvo, é um corvo isso. O corvo está contando segredo? É um corvo, é. Espera aí, então vamos lá. O corvo está contando segredo e ali atrás está querendo fazer o alimento, o teu alimento do dia, né? Mais alguma ideia? O corvo está dando comida à raposa. Quem tem mais alguma ideia aí? Alguma ideia diferente? Hã? Hã? Sim, verdade. E aí, mais alguma diferente, alguma do que não foi dito ainda? Ninguém? Tá faltando criatividade, né? Nesse grupo, 50 pessoas aqui. Nenhuma ideia? Então vamos lá, passa outro slide aí. Vamos ajudar um pouco aí para deixar esse cenário mais claro. Uma raposa elogia um corvo e diz assim: "Você realmente tem uma bela voz. Por que não canta uma música para mim?" Mudou um pouco, né, o cenário?
talvez essa ideia aí de que ele estava querendo comer, né, o corvo já talvez não tem tanta, não faz tanto sentido. Qual foi a outra que disseram? Que ele está contando um segredo, né? Eu gostei desse, contando um segredo, porque ele está assim, né? Então, mas quando você lê esse cenário agora, que ficou um pouco mais claro, tem mais outras ideias que surgem? Por que ele está querendo ouvir a voz? Será que ela é uma raposa que gosta muito de cultura? O que é que você tem alguma outra ideia do que é que está por trás disso? Alguém tem algum chute? Não? Mas você acha que é só isso? Você acha que essa é uma raposa cultural que gosta de ouvir música? Só isso? Hã? Ela é esperta por quê? Opa, Rafael falou um negócio aqui. Você é esperto também, viu? Ele disse que a raposa é esperta porque a comida vai cair do bico e ela vai comer. Passa o próximo slide aí. O corvo está empoleirado, tá lá em cima, né, no alto de uma árvore com um pedaço de carne. Há uma fome na floresta e todos os animais usam estratégias diferentes com o intuito de conseguir a carne. A raposa elogia o corvo. Este abre sua boca, deixa a carne cair e a raposa foge com ela. A lição da história, né, não necessariamente que a lição aqui da nossa é a lição da história. Não seja enganado pela adulação. Isso é um conto, né? A raposa e o corvo. Eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci recentemente, mas é como, né, os Três Porquinhos e vários outros que tem aí, né, contos populares. Então esse tu conhecia já, Rafael, essa história não, né? Então, pois é, já acertou aí O que é que eu quero dizer, gente? O que é que isso daí mostra pra gente? O que é que esse avanço da história começa a nos ensinar aqui nessa manhã? Para que a gente possa entender muitas das coisas que estão acontecendo em nossa vida, ao nosso redor, é fundamental que a gente consiga entender a grande história que está por trás. Né? Você pode usar outros termos para isso, como contexto, a narrativa que está por trás daquilo. Porque quando você entende que havia uma grande fome na floresta, que somente o corvo tinha comida e que a raposa é um animal esperto, fica mais fácil você entender que, na verdade, ele não queria só ouvir o corvo cantando. Na verdade, ele estava querendo era a comida do corvo. E agora tudo faz mais sentido. Volta lá na primeira imagem. Não faz muito mais sentido do que olhar essa imagem e simplesmente dizer o que é que está acontecendo aí. Não é verdade? Todos concordam com isso? Então, vamos para frente, vamos para o outro slide. Então, eu queria começar falando aqui sobre a importância de uma grande história como pano de fundo para que a gente consiga compreender as nossas vidas e que a gente consiga compreender o mundo ao nosso redor. Então, quando eu falo desse assunto aqui, gente, eu estou falando de algo que tem a ver não com um problema na floresta, mas com a nossa percepção da vida e da realidade ao nosso redor. No próximo slide tem uma frase que diz assim: há histórias que são básicas, elas nos fornecem uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele. Para estruturar e dar forma à nossa experiência de vida, todos dependemos de uma história em particular. Quer você perceba que você tem uma grande narrativa guiando a sua vida, quer você não perceba. O fato é que você está sendo moldado e sua vida está sendo desenvolvida à luz de uma grande história. Eu vou citar alguns exemplos aqui, que são exemplos, poderíamos tirar vários outros. E eu queria que você me ajudasse. Quem conhece essa primeira imagem aqui? Do lado esquerdo, vermelho e amarelo. Comunismo. Vocês enxergam a grande história nessa ideologia? Alguém que conhece um pouco, ou que já leu, ou que entende um pouco,
percebe que há uma grande história por trás dessa ideologia. Quais são os atos dessa grande história? Alguém consegue ajudar? Cita exemplos, o que é que eles propõem? Quais são as fases da grande história que é narrada ali? Bem, para tentar resumir, né? Tem várias etapas, mas uma das mais conhecidas é o momento em que o Estado ele passa a ser detentor de todos os meios de produção e a partir daquilo, isso depois da Revolução, né, do proletariado, e ali, naquele contexto, o Estado ele começa a destruir aquela cultura passada do capitalismo e depois de um estágio avançado, o nível ideal e sonhado é que não haja mais Estado, não haja mais controle de ninguém e todos os meios vão ser desenvolvidos e aplicados por os seres humanos que conseguiram passar aquela outra fase, né? E tudo isso à luz da luta entre o proletariado e a burguesia. A foice tem a ver com o trabalhador rural, né? O camponês, e ali o martelo, o operário, né? Então é o proletariado se unindo para destruir esse legado que havia, e no final das contas há uma escatologia. O que é escatologia? Há uma promessa de fim dos tempos, de paz, que seria no ideal comunista, o comunismo, onde tudo vai funcionar, sem Estado, sem nada, mas incrivelmente tudo vai funcionar de uma maneira inexplicável e vai dar certo, porque no final das contas é a grande narrativa que eles promovem. Né? Eu fui aqui muito simplista, se tiver alguém que entende mais do que eu do assunto, certamente poderia contribuir mais, mas eu não tenho tempo para falar disso. Mas o que eu quero focar é que há uma grande narrativa por trás disso. Há uma grande história que molda a vida daqueles que acreditam nessa ideologia, que acreditam que isso é a solução para os problemas do mundo. O de cima, alguém conhece esse símbolo? Mais alguém conhece? Uma outra aplicação para esse símbolo sem ser canoa quebrada? Não? O islamismo, né? Um dos símbolos que é usado. E o islamismo é uma religião, então fica mais fácil ver a grande narrativa por trás. Né? E muita coisa se assemelha, né, ao próprio cristianismo, apesar de ter muitas coisas distintas. Mas o fato é que eles têm uma narrativa por trás, existe uma perspectiva de fim dos tempos, de restauração completa, e aquela grande narrativa molda a vida daqueles que creem naquela religião. Né? Eu não teria tempo também para falar disso, mas eu quero deixar claro que há uma grande narrativa moldando a vida daqueles que professam o islamismo. Né? Inclusive do fim dos tempos. Inclusive, eles creem que há de vir um profeta, que não seria nem Maomé, mas que juntamente com ele viria Jesus, e que Jesus, na verdade, iria negar o cristianismo nesse momento, porque eles creem em Jesus, mas não Jesus como a gente crê. Então, eles têm uma grande narrativa muito clara no islamismo. Essa imagem aqui, quando você olha para ela, o que é que você lembra? Essa imagem aqui de baixo, embaixo do islamismo. Universo, humanismo, né? Faz sentido o humanismo, né? Toda a questão ligada ao iluminismo e tal. E qual é a máxima do humanismo? Qual é a máxima? O homem como sendo de todas as coisas. Isso pode parecer para a nossa sociedade ocidental algo até lógico, e talvez isso já esteja dentro da cabeça do homem do século XXI. Eu não sei se você foi no Rio Mar recentemente, mas você viu a propaganda que eles estão fazendo agora nesse mês de agosto, do mês dos solteiros. Ninguém viu, não? A propaganda é "Eu me amo". Essa é a grande propaganda, dizendo assim, ó, o solteiro você merece se presentear. No final das contas, esse pano de fundo, essa propaganda, ela tem como ideologia basilar o humanismo. No final, é uma propaganda que diz assim, olha, na verdade você não precisa de ninguém para ser feliz, namorado, de esposa, muito menos de Deus, né? Aí que não vai se falar mesmo. Você é suficiente para você mesmo, você é bom para você mesmo. E isso foi muito desenvolvido
no humanismo. É uma coisa que a gente fala assim no século XXI e século XVII, XVI e acha que é muito distante, mas isso foi uma construção que foi desenvolvendo e há uma grande narrativa por trás disso. Talvez não tão estruturada como no marxismo ou no islamismo, que há uma escatologia, um desenvolvimento de fim dos tempos, mas há uma grande narrativa por trás. E ali também um pouco parecido o capitalismo, né? O dinheiro, o consumo por trás, que talvez também não exista uma sequência tão clara como no comunismo, mas no final das contas há uma promessa de que quanto mais eu consumo, mais eu sou feliz. Quanto mais eu consumo, mais eu sou satisfeito, né? Dizem que se no iluminismo a máxima era penso, logo existo, né? Pensamento ali cartesiano. Nos nossos tempos é consumo, logo existo, ou ligando para redes sociais, estou conectado, logo eu existo. Tem várias coisas que a gente poderia pensar, mas o que eu quero dizer aqui, gente, resumindo esse ponto, é que as grandes narrativas elas estão lançadas. Talvez você nunca tenha parado para pensar qual é a grande narrativa que tem moldado a sua vida. Né? Ah, não, isso é papo para quem é da academia, isso é papo para quem é professor universitário. Não. Na verdade, qualquer pessoa que encontra sua, por exemplo, satisfação e sua segurança nas questões financeiras, ela está tendo sua grande narrativa moldada pelo capitalismo, pelo capital. Dizer, olha, se eu tenho capital, eu estou satisfeito, eu estou bem, eu estou seguro. Ah, não, a narrativa que está me moldando é o humanismo. Na verdade, eu sou bom para mim mesmo, eu gosto até de falar de Deus, mas Deus para mim é só um ser que me ajuda, mas a minha vida segue e eu sou satisfeito com isso. Você está sendo moldado pela grande narrativa do humanismo. Então, o fato é que há essas grandes narrativas e o cristianismo, ela traz uma grande narrativa. Ele traz para nós uma grande narrativa e o maior símbolo para nós, sem dúvida, é a cruz do Calvário, porque representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E essa imagem, ao mostrar uma pessoa prostrada diante da cruz, é a expressão do que é a fé cristã. É alguém que não se prostra diante do capital, da ideologia capitalista, comunista, não se prostra diante do islamismo, diante do humanismo ou de qualquer outra grande narrativa que se coloca diante de nós, apesar de sermos tentados diariamente a fazermos isso, porque essas coisas se misturam e entram diante de nós, sem que a gente perceba que estamos sendo tentados por isso. E o nosso grande desafio é entender como essa grande narrativa ela pode nos moldar. Então, qual é o grande desafio que nos traz aqui hoje? Né? O que é que fez esse livro ser escrito? O que é que fez com que a gente pudesse dizer, não, eu acho que seria muito importante para a igreja poder refletir no que esse livro está ensinando. O que é? Por que, afinal de contas, e o que é que tudo isso que a gente falou tem a ver com o que a gente vai estudar? E aí eu queria usar uma imagem aqui para você. O que é isso? Que imagem é essa aí, gente? Quebra-cabeça, ele está montado ou desmontado? Desmontado, né? Qual a impressão que passa para você quando você vê um quebra-cabeça desmontado? Montar, né? Mas, além disso, você quer montar porque você sente alguma coisa, né? Como é? Você não está entendendo, está um negócio desorganizado, né? Você não está entendendo o que é que aquilo quer falar, porque no final de contas, um quebra-cabeça montado, ele passa alguma imagem ou alguma ideia ou alguma coisa, no mínimo visualmente, que vai ser bom para você olhar para aquilo montado e dizer que legal. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós temos muitas vezes lido a Bíblia como se fosse apenas um mosaico de pequenas partes desconectadas. Um quebra-cabeça completamente espalhado. E aí a gente olha e vê partes que são teológicas. Não, isso aqui é um assunto teológico. Isso aqui é uma parte moral que vai me ensinar como viver. Isso aqui é uma parte histórica. Isso aqui é uma parte, não, daria para um bom sermão isso aqui lá na igreja. Não, essa daqui é para a minha vida, é uma parte devocional. E esse, talvez, e provavelmente, é um dos motivos pelos quais nós encontramos
muitas dificuldades em entender a Bíblia e, ao mesmo tempo, nos entender diante da Bíblia. Porque nós não estamos conseguindo enxergar a Bíblia como estamos enxergando como o quebra-cabeça que a gente acabou de mostrar. Se puder até voltar a imagem, Giga, do quebra-cabeça. A gente está enxergando dessa maneira e a gente até pega uma pecinha e olha que legal, né? Por exemplo, você pega essa peça aqui, verde e laranja, e aí você olha para ela e diz, poxa, bonita essa peça. É muitas vezes a forma como a gente lê as Escrituras. A gente abre, pega um versículo, poxa, esse versículo foi muito edificante. E de fato foi. Como essa peça, ela não deixa de ter uma beleza. Mas o nosso desafio é conseguir entendê-la como um quebra-cabeça montado para que depois cada parte desse quebra-cabeça possa fazer sentido, né? Eu não sei se você já foi da época, mas isso era muito comum e eu lembro que quando eu era criança ainda tinha muito daquela caixinha de promessas. Alguém já conheceu? E apesar de ter alguma coisa positiva naquilo, aquilo passava uma mensagem um pouco negativa, de dizer, olha, a Bíblia é melhor você pegar e fazer pequenas mensagenzinhas, porque se você for deixar as pessoas lerem, talvez elas não vão entender exatamente. Então você pega os versículos mais fáceis de serem entendidos ou mais aplicáveis, ou seja, talvez eram exatamente as partes mais devocionais da Bíblia, né, e transforma aquilo na caixinha de promessas. Então talvez muitos de nós ainda estejamos vendo a Bíblia somente como uma caixinha de promessas. E ainda não conseguimos vê-la como um quebra-cabeça que precisa ser montado e que pode ser montado, não é impossível, ele tem como ser montado, não está faltando nenhuma peça, não precisamos ter esse medo. E aí a pergunta que a gente faz, quais são as consequências de ainda estarmos vivendo, né, e muitas vezes vendo a Bíblia como um quebra-cabeça desmontado? Primeiro, pode passar dois slides aí. A gente vai perder a perspectiva da grande narrativa bíblica, porque se eu falei que existem várias outras grandes narrativas que estão moldando a gente, né, como o comunismo, o capitalismo, o islamismo, o humanismo e várias outras a gente poderia citar, a gente, se não tivermos a perspectiva da Bíblia como esse grande quebra-cabeça que precisa ser montado, nós não vamos enxergá-la como uma grande narrativa. E se a gente ignora essa perspectiva da grande narrativa, a gente também vai ignorar a intenção de Deus, porque foi Deus quem escreveu esse livro, inspirando homens para esse fim, de moldar a nossa vida por meio dessa história. E se isso acontece, existe um grande risco, meus irmãos, um grande risco envolvido nisso, que é o risco de que a narrativa bíblica ela vai ser absolvida em qualquer outra história que esteja moldando a cultura. Então a gente vai ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente ouve algumas coisas da Bíblia no domingo, ou a gente ouve porque a gente leu, ou ouviu um vídeo no YouTube, e a gente pega aquela pequena parte ali e começa a querer encaixar isso na grande narrativa que a gente já está inserido, que não é a narrativa bíblica, e aí começa a tentar misturar essas duas coisas como se fossem compatíveis. E daí surgem as diversas coisas que a gente ouve falar, que tem causado muitos problemas, não só às vidas pessoais de muita gente, como a própria igreja como um todo, né? A teologia da prosperidade, no final das contas, é uma mistura de interseção da grande narrativa da teologia bíblica com o capitalismo, com o humanismo, né? O homem precisa, ele é o centro de todas as coisas, logo Deus vai fazer com que ele tenha tudo, mas para que ele tenha tudo, ele precisa de dinheiro, porque o dinheiro no final é o que satisfaz. Só que eles jogam a Bíblia ali no meio, né? E colocam os versículos para dizer que aquilo é bíblico, que aquilo faz sentido. Então eu poderia dar muitos exemplos aqui de como essas relações elas se conectam, mas o fato é que eu quero dizer que há um risco e que a gente precisa estar atento a esse risco de dizer qual é a grande narrativa que está moldando a minha vida. Talvez não seja nenhuma dessas que eu falei, pode ser que sejam outras. E existem várias outras. Por exemplo, as nossas próprias emoções. De algum modo, não poderia dizer que isso é uma grande narrativa, mas nós podemos simplesmente dizer, eu
eu tenho sentimentos, então os meus sentimentos eles justificam todas as minhas ações. Isso é uma das coisas muito comuns usadas para relacionamentos, né? Casamentos. Hoje uma das coisas que mais se escuta dentro de igreja é: ah, mas eu não sinto mais aquilo que eu sentia, então eu não quero mais viver com essa pessoa. E a pessoa não entendeu nada sobre a aliança. Porque se ela tivesse entendido a grande narrativa bíblica, um dos pilares da narrativa bíblica é a aliança. A aliança não se quebra. Né? Jesus trouxe exceções para isso e tratou de situações que eram peculiares, mas a regra é que a aliança de Deus ela é eterna conosco. Então você vê como tem coisas peculiares assim, que vão moldando a nossa vida, a nossa existência, que a gente sequer percebe, que a gente não tem a clareza. Então, fica à vontade. Entretenimento, sem dúvida, e que tem a ver, no final das contas, na minha visão, com a valorização do prazer, né? Da busca incessante pelo prazer, que aí seria uma outra grande narrativa de dizer: eu vivo para ser feliz, eu vivo para ter prazer. Então, se eu vivo para ter prazer, eu tenho que viver em busca de entretenimento. E aí vai ter a ver com seriado, com filme, com redes sociais, ou com qualquer outra coisa que você gosta de fazer, e isso vai ser algo que vai moldar a sua vida. Eu trabalho para gastar o meu dinheiro me divertindo. O cristão não faz isso. O cristão trabalha para a glória de Deus, e ele se diverte para a glória de Deus. Amém? Então teriam muitas narrativas, gente, para a gente falar aqui. E o fato é que, no próximo slide, a gente vive uma idolatria cultural que nós não percebemos. Eu e você idolatramos a nossa cultura em grau maior ou menor. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma tendência de acreditar que a história que nós vivemos e os valores que nós recebemos, eles são corretos ou, no mínimo, aceitáveis. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. A cultura nordestina. Homem não chora. Né? A gente não tem um pouco disso, né? Homem que é homem, né? Isso, na igreja, graças a Deus, a gente tem uma cultura redimida, mas tem que falar firme com a mulher, tem que falar grosso com a mulher, porque senão não valoriza. Veja, tem pessoas que chegam na igreja e acham que isso é verdadeiro, que isso é bom, porque os pais ensinaram dessa maneira, e acham que, ok, não é correto, mas é aceitável, né? Então, isso é uma idolatria cultural. A gente acha que está certo porque a gente aprendeu assim, e se aprendeu assim é porque deve ter alguma coisa, no mínimo, aceitável em relação a isso. A fila dupla no trânsito. Realmente é um negócio meio errado, mas assim, fala sério, é muito ruim você ficar ali naquela fila gigante, né? Deus entende, sei lá, Ele deve pelo menos me perdoar. Meus irmãos, isso é uma idolatria cultural. Porque não existe, não importa, a fila podia estar 1.000 quilômetros, o certo é o certo, e Jesus não pegaria fila dupla. Então isso é uma idolatria cultural que nós temos, né, e que a gente precisa cuidar para saber quais são as grandes narrativas que estão nos moldando a viver dessa maneira. Um exemplo mais macro, assim, né, que tem a ver com tudo que a gente já falou, o consumismo, que tem a ver com o capitalismo, e é uma idolatria cultural, às vezes a gente não percebe, mas às vezes você vai ao shopping, que vale ressaltar, não sei se você já percebeu, né? Toda a estrutura de um shopping já traz até algumas semelhanças com um templo, né? Porque tem toda aquela estrutura gigante, tem livros de análise sociológica e teologia que fazem essa análise de como o shopping ele traz aspectos de uma religião para a pessoa. Porque é um local que você bate o ponto toda semana, tem toda a estrutura de um templo, você chega lá, né, e tem isso aí foi uma análise minha, né? Você chega, deixa o seu dízimo lá das compras, depois você vai e toma a sua ceia na praça da alimentação. E são rituais que a gente vai seguindo e que a gente nem percebe que a gente está inserido. E se você não vai uma semana no shopping, você diz: opa, tem alguma coisa errada. Eu não consumi essa semana. Tem pessoas que, graças a Deus, são libertas disso, mas tem pessoas que, se não fizerem isso, elas se sentem um pouco, bem, não vivi o que eu tinha de viver. É um pouco dessa narrativa do consumismo, né? Outra coisa, humanismo, que tem a ver com tudo isso que a gente já falou. Eu nasci para ser feliz, eu sou dono de mim mesmo, eu me amo. E quando a gente tem a perspectiva da narrativa bíblica, tudo muda. Eu nasci para viver para a glória de Deus, eu nasci para amar as pessoas e servir o próximo.
Eu não sou dono de mim mesmo, agora eu sou filho de Deus e Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Né? Eu me amo, mas meu desafio não é me amar mais, porque eu já me amo muito. Meu desafio é amar o próximo como eu me amo. Veja que diferença da perspectiva cristã para a narrativa do mundo. Né? E tem igreja que diz, não, porque você precisa se